Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje, nós vamos continuar a história de José. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Gênesis capítulo 42. Ora, quando Jacó viu que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que ficais olhando uns para os outros? E ele disse: Eis que eu ouvi que há trigo no Egito. Descei para lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Benjamim, irmão de José, Jacó não o enviou com seus irmãos, pois ele disse, para que porventura não lhe aconteça alguma desgraça. E os filhos de Israel vieram comprar trigo entre os que vieram, porque a fome estava na terra de Canaã. E José era governador da terra, e era ele que vendia a todas as pessoas da terra. E os irmãos de José vieram, e se curvaram diante dele com sua face em terra. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. E ele lhes disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar alimento. E José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. Ele lhes disse: Sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram teus servos. Somos todos filhos de um homem, somos homens verdadeiros. Teus servos não são espiões. E ele lhes disse: Não, mas para ver a nudez da terra é que viestes. E eles disseram: Teus servos são 12 irmãos, todos filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem está hoje com nosso pai, e um não está. E José lhes disse: Foi isso que eu vos falei dizendo, sois espiões, por isto serei provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a não ser que o vosso irmão mais jovem venha para cá. Enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vós, ou senão, pela vida de Faraó, verdadeiramente sois espiões. E ele os colocou todos juntos na prisão por 3 dias. E José lhes disse no 3º dia: Fazei isto, e vivei, pois eu temo a Deus. Se sois homens verdadeiros, deixai que um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão, e de vós levai trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais jovem, assim vossas palavras serão verificadas, e vós não morrereis. E assim eles fizeram. E eles disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão, quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou, e não os escutamos. Por isso veio essa desgraça sobre nós. E Ruben lhes respondeu dizendo: Não vos falei dizendo: Não pequeis contra o menino, e vós não ouviste? Por isso, eis que o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, pois ele falava com eles por meio de um intérprete. E ele se afastou deles e chorou, e voltou a eles novamente, e falou com eles, e tomou deles Simeão, e o amarrou diante dos seus olhos. Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhe fizeram. E eles carregaram seus jumentos com trigo e partiram dali. E quando um deles abriu seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E ele disse aos seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, e eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu, e eles ficaram temerosos, dizendo uns aos outros: O que é isto que Deus nos fez? E eles vieram a Jacó, seu pai, à terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, que é o Senhor da terra, falou asperamente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E lhe dissemos: Somos homens verdadeiros, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não está,
e o outro mais jovem está com nosso pai na terra de Canaã. E o homem, Senhor da terra, nos disse: por isto eu saberei que sois homens verdadeiros. Deixai um de vossos irmãos aqui comigo, e levai alimento para a fome de vossas famílias e parti. Trazei-me vosso irmão mais jovem, então eu saberei que não sois espiões, mas que sois homens verdadeiros. Assim eu vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. Jacó, seu pai, disse-lhes: vós me privaste de meus filhos. José não está, e Simeão não está, e ainda quereis tomar Benjamim? Todas essas coisas estão contra mim. E Ruben falou com seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não o trouxer a ti. Entrega-o em minha mão, e eu trarei para ti novamente. E ele disse: meu filho não descerá convosco, pois seu irmão está morto, e ele foi deixado só. Se alguma desgraça cair sobre ele no caminho em que fordes, então com tristeza levareis meus cabelos grisalhos à sepultura. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que havia trazido do Egito, seu pai lhes disse: ide novamente, comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: o homem nos afirmou solenemente, dizendo: não vereis a minha face, exceto se o vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tenheis ainda um irmão? E eles disseram: o homem nos perguntou particularmente por nossa condição, e não por nossa parentela, dizendo: vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor dessas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel seu pai: envia o rapaz comigo, e nós levantaremos e partiremos para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu, e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o exigirás, se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, então deixar-me carregar a culpa para sempre, porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E seu pai Israel disse-lhes: se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos, e levai um presente ao homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro que foi trazido novamente na boca de vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, ide novamente ao homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericordiosa diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão, e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e levaram dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e se levantaram e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levai estes homens para casa e mata um animal e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados para a casa de José, e disseram: por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos pela primeira vez, fomos trazidos aqui para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós e nos tornar por escravos e a nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José
e conversaram com ele à porta da casa. E disseram: Ó Senhor, viemos na verdade, e na primeira vez para comprar alimento. E aconteceu que, quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco, nosso dinheiro em todo o seu peso, e trouxemos nas nossas mãos novamente, e todo o dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram seus pés. E ele deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele, com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: Está bem o vosso pai, o velho de quem falaste? Ele ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, está com boa saúde e ainda está vivo. E eles curvaram a cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais jovem, do qual me falaste? E ele disse: Que Deus esteja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar, e entrou em sua câmara, e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve e disse: Põe-lhe o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento, e o mais jovem de acordo com a sua juventude. E os homens se maravilharam entre si, e de si mesmo ele tomou porções para ele. Mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles beberam e se alegraram com ele. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distante, José disse ao seu administrador: Levanta-te, segue os homens. E quando os alcançares, disse-lhes: Por que pagaste o bem com o mal? Isso não é o que o meu senhor usa para beber, pelo qual ele adivinha? Fizeste mal em fazer isso. E ele os alcançou, e lhes falou as mesmas palavras. E eles lhes disseram: Porque meu senhor diz estas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme essas coisas. Eis que o dinheiro que encontramos na boca dos nossos sacos trouxemos novamente a ti, da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem foi achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: Então seja agora de acordo com vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer. Cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu seu saco. E ele procurou, e começou pelo mais velho, e terminou com o mais jovem. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José
pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: Que ato é este que fizestes? Não sabeis que o homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: O que diremos ao meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem tem achado o copo. E ele disse: Longe de mim que faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá aproximou-se dele e disse: Ó meu senhor, deixai que teu servo, suplica-te, fala uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira se acenda contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tende ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos ao meu senhor: Temos um pai, um homem velho, e um filho da sua velhice, um pequeno, e seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: Trazei-o para mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao Senhor: O rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais minha face. E aconteceu que, quando nós subimos ao teu servo, meu pai, dissemos as palavras de meu senhor, e nosso pai disse: Ide novamente, e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: Não podemos descer, se o nosso irmão mais novo não for conosco. Aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem, se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: Sabeis que minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: Ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levareis meus cabelos grisalhos com tristeza para a sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que sua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo nosso pai. Portanto, teu servo se tornou fiador do rapaz diante do meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer a ti, então eu levarei a culpa diante de meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com os meus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai, e o rapaz não estando comigo, para que, porventura, eu não veja o mal que virá sobre meu pai? Meus irmãos, semana que vem, terminaremos a história de José. Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.